Shalom pessoal, tudo bem? Nós estamos em mais um Pergunta pro AP. Então eu quero que você saiba que se você quiser mandar perguntas para mim, você pode usar o meu WhatsApp, que é o 11 98440 4887. Para mim vai ser uma grande honra poder responder para você, naturalmente naquilo que for a minha capacidade. Mas uma coisa eu te garanto, eu tenho muitos amigos, eu tenho certeza que você não vai ficar sem resposta da parte de Deus. Muito obrigado, vamos lá. Shalom todo mundo! A gente está aqui agora em 2021, retomando Pergunta pro AP! E numa grande alegria, porque acredito que a gente vai decolar juntos no entendimento, na compreensão da palavra de Deus. E a primeira pergunta desse ano vem de uma querida nossa, a Marlene Lubian Owan, que veio do Haiti, uma bênção do nosso Deus do Haiti aqui para a nossa nação brasileira. Ela hoje vive em Santa Catarina, na cidade de São Miguel do Oeste. E essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas fazem. E uma pergunta de difícil resposta, porque é uma coisa que não está na Bíblia. Vamos à pergunta da Marlene. Adão e Eva tinham outros filhos antes do Sete? Ou antes de Caim se casar, os seus pais já tinham outros filhos? Por que a Bíblia não menciona quem é essa mulher que se casou com Caim? Muito obrigado, Marlene, pela sua pergunta. Muitas pessoas têm essa mesma dúvida. E a palavra de Deus, lá em Deuteronômio 29, diz o seguinte, que as coisas reveladas para nós foram reveladas. As que não foram reveladas pertencem a Deus. Então há muitas perguntas para as quais a gente não tem uma resposta objetiva, porque a Bíblia, ela por N razões, não traz determinadas explicações de alguns detalhes. Porém, nós podemos, através da história, através de outros textos da própria Bíblia, tentar uma compreensão maior sobre um texto. Então, objetivamente, Marlene, eu posso te responder que eu não tenho uma resposta para você, eu não sei. Mas o que eu posso dizer é que existem muitas ideias a respeito disso. Uma delas é que existem alguns livros que são apócrifos. Os livros apócrifos são aqueles livros que não fazem parte da nossa Bíblia, que não foram aprovados como livros verdadeiramente inspirados por Deus, guardados pelo povo de Deus, manuseados, de comprovada autoria. Então existem dois livros em especial que buscam respostas para essa sua pergunta. Um deles é chamado de o Livro dos Jubileus, o outro, o Livro da Caverna dos Tesouros. Como eu disse, dois livros que não há comprovação da sua historicidade. O Livro dos Jubileus, ele é datado entre 100 e 200 anos antes da Era Comum. Foi um dos textos achados nas cavernas de Qumran, ali perto do Mar Morto. E é um livro que faz parte da tradição etíope cristã. Faz parte então da Bíblia dos Etíopes, que não é um texto consagrado entre os católicos, protestantes e nem judeus. Portanto, informações contidas aí, nós devemos ter cuidado para que não caia naquilo que o apóstolo Paulo nos adverte, cuidado com as fábulas judaicas. Pois bem, nesse livro dos Jubileus, aparece o nome de Avan como mulher de Caim. Essa palavra Avan vem de Aven, de hebraico, quer dizer iniquidade. Uma filha de Adão e Eva ou uma filha de seus filhos. De qualquer forma, é natural se entender que as primeiras famílias foram geradas por relacionamentos entre irmãos. E é muito importante para nós como cristãos, servos de Jesus, entendermos que a palavra de Deus traz a revelação daquilo que é verdade de Deus para nós. Eu quero destacar um texto que está em Atos, no capítulo 17, versículo 26, que diz o seguinte: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra. Nós excluímos então, Marlene e todos que nos acompanham, a possibilidade de haverem outros povos, outras famílias de homens, outros grupos étnicos que vieram a se juntar, gerando então ali a família de Caim, que depois foi destruída no dilúvio. De Adão e Eva vieram todos os povos que existem nessa terra, aqueles que foram mantidos através do cuidado de Deus com a família de Noé, mas de um só vieram todos os seres humanos que habitam nesse mundo. Olha que curioso, outros livros dão outros nomes para essa mulher de Caim. Nesse outro livro que eu citei, A Caverna dos Tesouros, essa mulher chamada Quelima, que seria a esposa de Caim, ela tem uma irmã chamada Atsurá, quer dizer restrição, que seria a esposa de Abel, e depois da morte de Abel foi a mulher com que Sete
teve o seu primeiro filho. Então, como eu disse a você, Marlene, são hipóteses, são fábulas que não foram respaldadas pelo texto da Bíblia. E por isso nós não podemos afirmar serem estas verdades nas quais podemos nos entender, colocar a nossa fé, ensinar a outros. Uma coisa é certa, que todos os descendentes de Caim foram exterminados no dilúvio, com exceção talvez das mulheres dos filhos de Noé e do próprio Noé, que poderiam ter sim uma ascendência de descendentes de Caim, justificando inclusive para muitos pecados e coisas que aconteceram depois do dilúvio. Mesmo Deus tendo destruído toda a carne que havia no mundo, o pecado permaneceu ainda dentro daquela arca. Mas esse é o assunto para outro momento. Marlene, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Próxima pergunta. Pessoal, como nós estamos retornando agora no início desse ano e nós não temos perguntas ainda, eu entendi que eu deveria sugerir um assunto para que a gente pudesse tratar aqui no Pergunta para o AP. E eu acredito que vocês tenham acompanhado a visita aí do Papa dos Católicos ao Iraque, ali na região entre o Tigre e o Eufrates, aqueles dois rios que são citados na Bíblia aí no Gênesis, e também especialmente na cidade de Ur dos Caldeus, onde o pai Abraão nasceu, que seria talvez muito interessante nós tratarmos sobre alguns assuntos relativos aos patriarcas. E talvez motivado por esses assuntos, você pudesse estudar um pouco mais a Bíblia, o livro de Gênesis, os patriarcas, e aí então talvez ter algumas boas perguntas para que a gente pudesse mergulhar no conhecimento da palavra do nosso Deus. Então vamos lá. Quando nós queremos estudar a vida dos patriarcas, é muito comum as pessoas todas irem para Gênesis capítulo 12, que fala do chamado do nosso Deus a Abraão, para que ele saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Porém, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que a história dos patriarcas não começa em Gênesis 12, mas em Gênesis 11. E eu queria ler alguns versículos com você que vão ser base para algumas coisas que eu acredito que a grande maioria de pessoas nunca ouviu falar. Então vamos lá. Eu quero ler Gênesis capítulo 11, versículos 27 a 35. Você vem comigo? Está escrito assim: são estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Mas, quando chegaram a Arã, habitaram ali. Foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Um pequeno texto da Bíblia com muitos significados, com muitos segredos escondidos, e que nos permite um mergulho profundo na história dos patriarcas e na nossa própria história, porque nós todos somos filhos de Abraão. Os judeus, descendentes de Abraão pelo sangue, nós, os não-judeus, descendentes de Abraão pela fé. O que eu quero abordar com você sobre a vida de Abraão é a respeito da sua genealogia. Bem, a Bíblia é clara em mostrar que o Terá era pai de Abrão, de Naor e de Haram. E esse que era o filho mais novo de Terá, Haram, ele morreu na terra do seu nascimento. É muito estranho, não é natural um filho morrer primeiro que o pai. Nós entendemos aí que talvez um trauma familiar tenha acontecido e que isso talvez tenha sido contemporâneo da palavra do nosso Deus para que o pai Abrão saísse da casa do seu pai, do meio da sua parentela e da terra do seu nascimento. Porém, não é isso que acontece, porque esse texto de Gênesis 11, ele nos mostra que com a morte de Arã, há uma reconfiguração familiar, porque Arã é como se ele tivesse deixado de existir na árvore genealógica, já que o seu filho Ló ocupa esse lugar. Ele passa a ser tratado pelo seu avô Terá como seu próprio filho,
ocupando o lugar de seu pai. E é curioso que o tio de Ló, Naor, ele toma a irmã de Ló, Milha, que quer dizer rainha ou filha de rei, toma para ser sua esposa. Então a palavra de Deus declara que o Terá, pai do Abrão, toma Ló, toma Sara e toma Abrão e sai de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Porém, no meio do caminho, eles param num lugar chamado Aram. O que é interessante é que aparentemente a Bíblia não diz nada a respeito de Isca, que era uma das filhas de Harã. Agora, siga comigo esse raciocínio. Se o Ló ocupa o lugar do seu pai que tinha morrido na árvore genealógica da família, Terá o traz agora como seu próprio filho. E Naor toma Milha como sua esposa. Quem seria essa esposa de Abrão, se não Isca, a quem ele chamava de Sarai? Eu não sei quantos sabem, mas a palavra Sará, que é o nome que o nosso Deus passa a dar à esposa de Abraão, nome que quer dizer princesa, era talvez um apelido carinhoso, um apelido amoroso, que o pai Abraão dava para sua amada. Ele a chamava de Sarai, que quer dizer minha princesa. Entenda, parece que em um determinado dia o nosso Deus diz para Abraão: Abraão, ela não vai ser só a sua princesa, porque por mãe de nações a tenho constituído. Ela será Sará. Isso nos explica algo que eu acho que eu já tratei aqui no Pergunta para o AP. O fato de Abraão ter ou não se casado com a sua meia-irmã. Na verdade, ela não era meia-irmã de Abraão, ela era sobrinha. Mas como a sua geração ascendeu na árvore genealógica da família com a morte do pai dela, que era Harã, pai de Ló, pai de Milca e pai de Isca, Sara então passou a ter a mesma importância que no passado seu pai tivera, como um irmão, como um herdeiro legítimo de Terá. Então, através disso se explica muitas coisas, como o fato de Abraão ter dito ao faraó e depois ao rei dos filisteus que Sara era sua irmã. Na verdade, não era uma completa verdade, mas eu acredito que agora fica um pouco mais fácil para você entender. Existe um comentarista judeu, um dos mais respeitados da história, chamado Rashi, que faz comentários sobre cada um dos versículos de toda a Torá. E ele é uma das pessoas que defende essa ideia de que Isca, essa palavra que quer dizer aquela que vê no sobrenatural, aquela que vê, que tem os olhos abertos, ela seria Sarai, mulher de Abrão, a quem Deus no futuro chamou de Sará. A segunda curiosidade que eu quero colocar no teu coração, para que você estude mais a Bíblia, para que você possa buscar aí, talvez, revelação de Deus, e com isso, quem sabe, nos fazer boas perguntas, ou quem sabe nos ensinar coisas muito especiais, é que essa expressão Ur dos Caldeus é um dos textos da Torá que causa alguma estranheza para alguns estudiosos, e é motivo de grande discussão entre os teólogos. Eu quero falar sobre isso com você. Eu acho que você me acompanhou na leitura desse texto de Gênesis 11, 27 a 35, que duas vezes é expresso esse nome, Ur dos Caldeus. Bem, a palavra Ur vem da palavra Or, que quer dizer luz. Eu imagino que você saiba que as línguas semíticas, assim como o hebraico, o aramaico, que era falado na Babilônia, são línguas que têm uma origem em comum. A palavra Or em hebraico é a palavra luz. A palavra Ur em aramaico é a palavra luz. Nós tínhamos um artefato que eram usados pelos sumos sacerdotes, que eram o Urim. Urim quer dizer luzes, Urim e Tumim, luzes e perfeições. Então essa palavra Urim, se você pensar na sonoridade dela, é uma palavra de origem aramaica, como a cidade de onde Abraão saiu. A grande disputa aí entre estudiosos é que a palavra Ur dos Caldeus, essa palavra aí Caldeus, tenha sido uma expressão que não foi escrita por Moisés, mas escrita no futuro por copistas, por pessoas que, tomando os textos deixados por Moisés, possa ter acrescentado essa expressão caldeus. Por quê? Porque os caldeus foi um povo, por exemplo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele era um caldeu. Esse povo caldeu, ele aparece na história cerca de 600 ou até 1000 anos antes de Cristo, não antes que isso. E toda a história que acontece com Abraão, não é, com o pai dele, Terá,
acontece muito antes disso, há cerca de 2000 a 1800 anos antes de Cristo. Então, se Moisés, que escreve todo o texto da Torá, ele cita o local de onde Abraão saiu como Ur dos Caldeus, ele não poderia chamar aquele local de Ur dos Caldeus, cidade que no futuro, sim, ficou conhecida por esse povo. É uma questão que não tem uma resposta fácil, porque tanto, sim, algum copista, alguma pessoa que teve o contato com os escritos da Torá no futuro, possa ter acrescentado a palavra caldeus aí, como que confirmando o local de onde realmente o pai Abraão saiu. Porém, nós não podemos nos intimidar com questões como essa, porque nós sabemos que toda a Torá foi muito bem estabelecida para que contivesse não apenas revelações daquilo que está escrito no texto, mas existem revelações que estão também ocultas no texto da Torá, um assunto que a gente pode estudar num outro Pergunta pro AP. Fica a dica. Uma coisa é certa, a cidade de Ur dos Caldeus, que foi fundada quase 2000 anos antes de Cristo, antes da Era Comum, essa cidade sim, um dos berços da civilização humana, ali no que era conhecido como Crescente Fértil, foi sim um local onde o pai Abraão nasceu. Local agora visitado pelo Papa dos Católicos, numa tentativa clara de uma universalização da religião, apontando talvez o caminho para um governo mundial, coisas que a palavra de Deus nos revela que em breve acontecerão. Mas a cidade de Ur dos Caldeus, ao oriente do rio Eufrates, ela sim era o local do nascimento de Abraão e da sua família, e foi seguindo o rio Eufrates que Terá, pai de Abrão, junto com a sua família, sobe até a cidade de Haran, que ficava no norte. Curiosamente, nesses dois lugares, em Ur dos Caldeus e em Haran, se adoravam a mesma divindade, a deusa Lua. Eu acho que todos já observaram que existem algumas divindades que são adoradas no mundo inteiro. Divindades como o Sol, como a Lua. Aqui no Brasil os índios chamavam de Jaci a Lua e adoravam. No Japão, Amaterasu. Os muçulmanos, em cada mesquita tem o desenho da lua nova. E nós sabemos que os ídolos em si não são coisa alguma. O problema é aquilo que se esconde por trás dos ídolos, que são as entidades espirituais da maldade, que recebem culto no lugar dos ídolos, no lugar daquilo que as pessoas atribuem poderes sobrenaturais ou atribuem como divindades, coisas que foram criadas pelas mãos de Deus. Pois uma das entidades mais terríveis da antiguidade, chamada de a Rainha dos Céus, que é adorada hoje em todas as nações, até com muitos nomes, como aqui no Brasil, a padroeira da nação brasileira recebe um nome, e nada mais é do que a adoração dessa mesma entidade, que desde a antiguidade recebe culto dos seres humanos. Pois lá em Ur dos Caldeus, essa entidade se chamava Nana. E a cidade de Harã, para onde Terá, que era um idólatra, a Bíblia fala isso, ele segue, era uma cidade também construída, constituída para culto a essa mesma entidade. Então nós percebemos que, embora Abrão tenha recebido um chamado de Deus para abandonar não só o lugar do seu nascimento, mas também a casa do seu pai e a sua parentela, Abrão durante um tempo ainda seguiu com o seu pai. E, inquestionavelmente, isso gerou muitos problemas. Fato também que nós poderíamos estudar com a curiosidade de um de vocês num próximo Pergunta pro AP! Para encerrar então, eu gostaria de dizer que, embora o Império dos Caldeus, que ficou mundialmente conhecido depois com a cidade de Babilônia, tenha sua raiz muito mais lá atrás, com a cidade de Babel, que foi construída por Nimrod. Então os caldeus não apenas apontam aquele império que foi governado por Nabucodonosor, mas apontam situações muito mais no passado da Bíblia. Então quando Moisés declara que foi da cidade de Ur dos Caldeus, onde habitavam Terá, de onde ele saiu para ir para Harã, a palavra de Deus nos revela exatamente qual era a vontade de Deus para que nós pudéssemos discernir isso. No livro de Atos dos Apóstolos, Estevão, um mestre da palavra de Deus, um dos primeiros diáconos da Igreja de Cristo, ele nos revela que foi exatamente desse local, da Mesopotâmia, palavra que quer dizer entre rios, que o pai Abraão ouviu: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar.
Esse caminho do Oriente para o Ocidente é o caminho que um dia Yeshua fará para se revelar a todas as nações da terra. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu te convido a você estudar mais a Bíblia, a gente poder conversar aqui. Eu estou ávido para receber perguntas, questionamentos, para que nas próximas semanas a gente possa estar aqui juntos mais uma vez no Pergunta pro AP! Aprendendo mais de Deus, aprendendo mais da sua palavra e nos preparando para reinar com Yeshua sobre todas as nações da terra, porque é isso que vai acontecer em breve. Que Deus te abençoe. Shalom. E não se esqueça, se você tiver alguma dúvida, pergunta